Irmãos, nós continuamos a nossa série Oficiais da Igreja. Estamos caminhando aqui já para metade do fim da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós temos observado como os oficiais da igreja são instrumentos da graça de Deus para preservação, para proteção, para nutrição da sua casa, que é a igreja. Nós temos observado como nós concebemos a vida ministerial daqueles que o Senhor separou para conduzir a igreja dele. Nós temos observado isso através das exposições aqui, à luz da própria percepção de Paulo, a forma como Paulo vê o ministério, a igreja e o rigor com que a igreja deve ser pastoreada através dos olhos de Timóteo e através daqueles que seriam separados por Timóteo e pela igreja. E nós temos observado aqui como tem fluído o discurso de Paulo através dessa epístola. E eu quero caminhar com vocês desde o capítulo 1 para a gente entender um pouquinho do que Paulo faz no capítulo 4. Então vamos observar um pouco do fluxo aqui do discurso de Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Então nós temos uma carta, nós lemos e expomos porções dessa carta uma vez por semana. Isso faz com que nós percamos o fluxo de pensamento, porque uma carta ela deve ser lida uma única vez, e nós não fazemos isso, então nós vamos pegando pedaços. Então é importante nós sempre recapitularmos para entender o que está acontecendo naquela porção que nós vamos refletir. Então, Timóteo é enviado por Paulo para socorrer a igreja que ele plantou. Paulo passou, contando as duas viagens, mais de 3 anos ali naquela igreja, e por 3 anos ele plantou, instruiu, solidificou o terreno para que a boa semente do evangelho germinasse e crescesse, que florescesse ali. Então, Timóteo é enviado porque essa igreja está se desfacelando, se desmantelando. A igreja foi inundada pelo mundanismo, a igreja abriu as portas para falsas doutrinas, para falsos mestres, e isso fez com que ela estivesse completamente sucateada ao ponto de não ser mais identificada como casa de Deus, como local da presença de Deus, como local devoto ao Senhor, mas com uma instituição corrupta. No capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 11, Paulo dá as instruções muito basilares de quais seriam as atuações ou a atuação de Timóteo ali, e ele descreve isso de forma muito resumida, destacando ali de forma muito pontual os ensinos dos falsos mestres que estavam justamente desmantelando, sucateando aquela igreja. Ainda no capítulo 1, no versículo 18 ao versículo 20, Timóteo ele é lembrado por Paulo, seu pai na fé, o seu mentor, qual o rigor da batalha, o que isso vai exigir dele. À medida que ele é instrumento para dar vida àquela igreja, a sua energia, o seu vigor e a sua vida vai ser removido, vai ser retirado, vai ser fluído dele mesmo. Então ele mostra qual seria o rigor da batalha do ministério ali, e ele faz isso observando essa transição funcional de Timóteo. É interessante porque até aqui Timóteo é um delegado apostólico, alguém que recebe a autoridade do próprio Paulo. É por isso que ele chega ali com tanta autoridade numa igreja que ele não plantou e numa igreja que ele não reconheceu como líder, mas por causa dessa autoridade, por isso que ele é reconhecido como delegado apostólico. E nós vemos aqui essa transição acontecendo, de delegado apostólico para pastor de uma igreja local. Possivelmente Timóteo gaste toda a sua vida ali pastoreando aquela igreja. Nós vemos essa transição acontecendo aqui. Justamente, talvez o rigor do combate esboçado por Paulo já era um prenúncio de que o ministério dele ali naquele local iria demorar muitos e muitos e muitos anos. Isso mostra também que aquele local era tido por Paulo com muito carinho, com muito apreço, a ponto de enviar a Timóteo. No capítulo 2, que é
um dos capítulos muito importantes para a gente entender o capítulo 4, nós observamos Paulo direcionando de forma muito prática, mostrando a Timóteo de forma muito prática e o direcionando segundo as distorções que devem ser combatidas ali. É importante entender que os falsos mestres que ali estavam, os oponentes de Deus, de Paulo, de Timóteo, da igreja, do próprio evangelho, eles não estavam afirmando que estavam ensinando uma doutrina diferente. Eles estavam ali como ministros de Cristo, como instrutores do Evangelho. E isso enganou aqueles crentes e a toda a igreja. Então, eles estavam ali distorcendo o Evangelho, ensinando segundo as suas próprias vaidades. Isso precisava ser corrigido, e Paulo, no capítulo 2, ele mostra quais foram as consequências dessas instruções enganosas de falsos mestres. Nós observamos aqui pelo menos 2 pontos maiores: a repulsa ao exclusivismo, não existe favoritismo quanto à salvação conquistada por Cristo na cruz. Todos os tipos de pessoas devem ser alvos do Evangelho, da pregação do Evangelho. E Paulo também trata do devido papel e da devida conduta de homens e mulheres na vida da igreja e na liderança da igreja. É por isso, então, que nós observamos o capítulo 3, a necessidade do capítulo 3. Até o versículo 13, Paulo continua a sua exortação anterior. Se ele está mostrando qual deve ser o papel do homem, como o homem deve se conduzir dentro da igreja, qual deve ser o papel da mulher, qual deve ser a posição da mulher na vida da igreja no que concerne à liderança da igreja. Se ele está falando isso, agora ele mostra que a liderança da igreja deve ser exercida por homens, mas não qualquer tipo de homem, não quaisquer homens, mas homens marcados pelo Senhor, porque somente esses serão dotados pelo Senhor para sustentar a obra que ele colocou na terra. E então, nós vemos uma pausa nesse fluxo de pensamento de Paulo, no versículo 14 até o versículo 16, para que nós possamos ser apresentados. Paulo faz isso para Timóteo. Timóteo tem que ter essa percepção reavivada. Timóteo deve aplicar essa mesma visão, injetar essa mesma visão nos líderes e injetar essa mesma visão da igreja. Qual deve ser a nossa perspectiva, a nossa concepção, como nós devemos enxergar a igreja. Então a igreja ela é colocada aqui como uma grandiosidade absurda, inigualável, inimaginável. O poder da igreja, a notoriedade que a igreja deve ter. Quando nós refletimos aqui, diversas vezes é esboçado aqui que a igreja deve ser o centro da nossa vida, isso significa dizer enxergar a igreja com essa concepção, da forma que Deus enxerga, os líderes devem enxergar e os membros da igreja devem enxergar a igreja segundo essa perspectiva. Agora, no capítulo 4, Paulo continua os direcionamentos que ele esboçou lá no capítulo 1 e que ele começou a desenvolver no capítulo 2. No capítulo 4 ele continua aqui, mas agora ele detalha um pouco mais a heresia que estava assolando aquela igreja, justamente para que Timóteo pudesse combatê-la. E um ponto de destaque aqui é que não somente ele mostra isso, mas ele aponta a fonte da heresia que estava assolando a igreja em Éfeso. E Timóteo tem, então, a incumbência de combater essa heresia, os seus agentes, e expor para a igreja qual a fonte dessa heresia. Então, o capítulo 4 ele é dividido em 2 grandes porções, e assim será a nossa exposição dele. No versículo 1 até o versículo 5, Paulo descreve com mais detalhes a heresia e sua fonte. No versículo 6 até o versículo 16, Paulo encoraja Timóteo a combater o bom combate pela igreja. Então, expondo a heresia e de quem os falsos mestres são agentes, o que Timóteo precisa fazer para combater de forma muito prática aquela heresia. Portanto,
irmãos, no parágrafo que nós temos diante de nós, aqui no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, ele serve de transição daquilo que foi iniciado no capítulo 2, é um parágrafo de transição daquilo que foi iniciado no capítulo 2 para ser concluído no final do capítulo 4, lá no versículo 16. O ponto de Paulo é conceder a Timóteo subsídios suficientes para o que é requerido dele. É requerido algo de Timóteo aqui. Paulo não esconde o rigor, Paulo não maqueia a dificuldade que aquela igreja está passando, e Paulo mostra o que vai ser exigido dele. Nesse primeiro momento, Paulo mostra o fundamento no qual, o campo de batalha no qual ele irá lutar. A partir do versículo 6, Paulo mostra como ele deve lutar, quais armas ele deve utilizar. É fato que aqui também ele já mostra quais são essas armas, que é a palavra de Deus. Mas como será o exercício da palavra de Deus para combater? Isso é muito importante porque algumas vezes nós achamos na vida do ministério, na vida da igreja, algumas vezes que nós pensamos que o exercício da palavra não está fazendo efeito, não está surtindo efeito. Porque muitas vezes nós temos expectativas que não são expectativas colocadas pela palavra de Deus. E por isso nós achamos que a palavra não está fazendo o seu efeito, não está germinando ali. E segundo as nossas perspectivas, parece que não está brotando. Então, o ponto de Paulo é dar para Timóteo, fornecer para Timóteo o devido conhecimento do terreno, os obstáculos que ele vai enfrentar, e de forma muito incisiva, e aqui é um ponto de fortalecimento da convicção de Timóteo, qual é a fonte desses inimigos? Qual é a fonte dessas heresias, ou dessa heresia aqui? E Paulo faz isso para mostrar o rigor do combate que precisa ser travado. Então, essa é uma missão de resgate, irmãos. Paulo envia Timóteo para uma missão de resgate. Perspectiva, o entendimento de Timóteo é que, resgatando a igreja, ele resgatará a glória de Deus naquele local. Não é a igreja pela igreja, mas é a igreja por saber de quem ela é e para o que ela foi colocada ali. Fazendo isso, a glória de Deus será resgatada naquele local. São cegos que precisam ver, estão com seus corações entulhados, os seus olhos entulhados, e Timóteo precisa fazer com que isso seja removido. Então, é um trabalho ativo da parte de Timóteo, mas exige também um trabalho ativo da parte dos membros, à medida que as suas consciências, as suas convicções serão reconquistadas para o Evangelho. E eles mesmos, com as suas convicções banhadas, purificadas, removerão os entulhos do coração e dos olhos. Então, Paulo ele lembra Timóteo sobre o fato de que dias maus não são novidade na peregrinação cristã, não são novidades na vida da igreja e especialmente na vida dos oficiais da igreja. Eles precisam ser vencidos. Esses dias maus precisam ser vencidos. E isso condiciona que leva a dar justamente o tema da nossa reflexão. A convicção dos oficiais permanecendo firmes nos dias maus. A convicção dos oficiais permanecendo firmes nos dias maus. E mais uma vez se faz necessária aqui uma sutil observação já feita. O diagnóstico de que aquela igreja estava vivendo dias maus sob as influências de Satanás revela que aquela igreja não era mais o local de habitação ou da presença do Senhor. E isso era sabido pela própria igreja, isso era sabido pelos próprios falsos mestres, pelos próprios falsos tutores, falsos pastores aí. O ponto de Paulo é que Timóteo ele precisará expor o engano e expor os enganadores
E fazendo isso, ele precisará ter acesso à consciência e à convicção daquela igreja, usando um simples artifício, pregando a verdade da palavra de Deus, para que ela faça aquilo que só ela pode fazer. Sem artimanhas, sem estratégias humanísticas, apenas pregando a palavra de Deus, ensinando, instruindo a palavra de Deus. Observe que é isso que Paulo faz. Os falsos mestres utilizam a palavra de Deus para interpretá-la conforme convém, e então Timóteo pega a mesma fonte, a mesma palavra de Deus e interpreta da forma correta, buscando ganhar a consciência dos irmãos, a convicção dos irmãos. Então nós vamos ver três pontos do fato de que os oficiais precisam permanecer convictos nos dias maus. Primeiro, a igreja enfrentará dias maus. Isso é um fato. Os oficiais da igreja e a própria igreja precisam ter plena certeza disso. Segundo ponto, os agentes dos dias maus devem ser expostos. E terceiro e último ponto, o prumo da igreja deve ser a palavra de Deus. Uma das implicações aqui de Paulo no capítulo 4 é de que existe uma transição de convicções aqui. Alguns foram cooptados, atraídos, conquistados, seduzidos de forma muito profética pelos falsos mestres. E Timóteo ele precisa recapturar, reconquistar, tornar vívida o erro daquelas convicções, o erro daquelas consciências que agora estavam sendo devotadas não ao Senhor, mas os oponentes do Senhor. E ele precisa fazer isso para pastorear o rebanho. Então, o primeiro ponto que Paulo coloca de forma muito enfática aqui para Timóteo é de que os oficiais precisam estarem convictos disso, estarem certos disso. A igreja enfrentará dias maus. Nós precisamos aproveitar os tempos de grande bonança, porque dias maus sempre virão, sempre virão. E Paulo aqui, se vocês observarem, Paulo não seria muito bem quisto nas nossas igrejas hoje, talvez não seria um pregador muito aclamado nas nossas igrejas, porque Paulo não é politicamente correto, Paulo não é romântico, Paulo ele não aceita mimimis, Paulo não observa a fé cristã e o combate que deve ser exercido com o romantismo que a nossa sociedade observa. Paulo ele não mede palavras para expor os operários de Satanás, para expor lobos, para expor aqueles que militam contra o evangelho, seja para defender o seu próprio ego, os seus próprios bens materiais, os seus próprios bens intelectuais. Paulo ele não mede palavras, ele não mede esforços para isso. Paulo é muito contundente. Por que essa contundência? Porque ele sabe o que está em jogo. É a glória do Senhor que está em jogo. É a igreja do Senhor que está em jogo. E nós vamos desenvolver essa perspectiva até o final da nossa reflexão. Então, Paulo ele é muito cirúrgico, muito pontual, muito objetivo, muito convicto, na verdade, na sua análise. Ele aponta tanto a fonte como o conteúdo do falso ensino aqui. Conteúdo esse, fonte essa, cujo objetivo é destruir a igreja, é minar a glória de Deus na igreja. Então, entenda, a reunião ainda existia, a congregação ainda existia, talvez o local de encontro, o ponto de encontro ainda existia, mas aquilo não era mais uma igreja, aquilo não era a casa de Deus, a glória de Deus não está ali. Então, lá no capítulo 6, no versículo 3, Paulo vai tratar mais especificamente dos falsos mestres, mas isso fica lá para frente. Vamos nos deter agora. Então, nitidamente, a forma como Paulo aborda aqui, ele tende a apontar para a convicção daqueles que estavam fomentando o erro, fomentando o mal, e com isso mostrar o rigor da batalha que deve ser combatida ali. E para isso, Paulo ele lembra gentilmente a Timóteo de algo que já era sabido dele. Quando esse termo que ele usa, ora,
né, esse termo que ele usa, ora, dá a ideia de que Paulo vai expressar algo que não é novidade. Paulo vai expor algo que não é novidade. Até mesmo o termo que ele usa mais na frente deixa isso muito claro, né, quando ele afirma, o Espírito afirma expressamente. Então, essa é uma forma de trazer a lembrança de Timóteo algo que já era conhecido ali. E isso estabelece um certo contraste. Por quê? Porque Paulo acabou de dizer o que é a igreja, a grandiosidade da igreja, a magnitude da igreja, o poder que reside na igreja. Paulo acabou de falar nos versículos 14 até o 16 do versículo anterior. Então, o ponto de Paulo é mostrar que, mesmo diante disso, ela enfrentará dias maus, ela enfrentará ataques, ela enfrentará dificuldade. É para isso que ele aponta quando ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente. Essa palavra aparece só uma vez no Novo Testamento aqui, e ela tem uma ideia de uma ênfase muito forte. Existe uma ênfase muito forte de um caráter indubitável do que está sendo expresso aqui. A ideia de que, ora, é sabido, é claro, é evidente, é explícito o que ele vai falar. A ênfase de algo que já é sabido e é certo é justamente por aquele que revelou essa realidade. É o Espírito Santo. O Espírito Santo revelou claramente isso. Então, o que Paulo vai falar já era do conhecimento de Timóteo e do conhecimento da própria igreja. O ponto de Paulo, no primeiro momento aqui, é fortalecer as convicções de Timóteo e mostrar o rigor da batalha e que isso não faça o seu semblante cair, não o faça esmurecer pelo fato de que aquela igreja está passando por isso nesse momento. Mas também serve de exortação para a própria igreja, para que ela veja que falhou na batalha. Ela falhou no combate, embora tivesse recebido a instrução, ela fechou os olhos para esse lado da batalha, ela não observou esse lado da batalha. Então, o ponto de Paulo aqui é destacar algo que é expressivamente sabido, seja do próprio Paulo, seja de Timóteo e seja de toda a igreja ali. O ponto dele é mostrar aqui o quê? Nos últimos tempos, alguns apostatarão. Últimos tempos aqui é um termo, ele funciona tanto uma terminologia de comparação, como demonstrar ênfase, ele tem um caráter superlativo aqui, como mostrar a qualidade desses últimos tempos. O que qualificará esses últimos tempos? Será mais aguerrido, será mais enfadonho, exigirá mais de nós, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. No Novo Testamento, nos últimos tempos, ele é recebido como o período depois do derramamento do Espírito Santo, quando a profecia de Daniel é cumprida ali. Então, quando a profecia de Joel é cumprida ali, nós observamos que esse é o entendimento comum dos autores e dos cristãos ali do Novo Testamento, de que aquele período que eles estavam vivenciando era o período dos últimos tempos. O autor aos Hebreus, logo no capítulo 1, no versículo 2, ele mostra que nos últimos tempos o Pai falou por meio do Filho. Então, é justamente esse período que a igreja estava vivenciando, esse era o período dos últimos tempos, o período que ele estava vivendo. O que seria, então, essa apostasia apresentada? O que seria esse alguns apostatarão da fé? A ideia de que alguns se revoltarão, se rejeitarão a crença no Evangelho, a crença em Deus. Fé aqui não é uma experiência mística que eu tenho com Deus. Eu vou rejeitar o sentimento que eu tenho com Deus, essa experiência que eu tenho com Deus. Fé aqui assume um sentido credal. É ter o Evangelho, é ter a confiança em Deus como a minha confissão, como o meu credo, como o subsídio da minha fé. Então, alguns apostatarão do Evangelho significa que eles colocarão a sua fé, colocarão a sua confiança em outra coisa que afague o seu senso de redenção. É justamente isso que estava acontecendo. Eles removeram a fé, a confiança no Evangelho, que era o credo deles,
e colocaram naquilo que os falsos mestres estavam ensinando. Então, eles tomaram de um e colocaram em outro lugar aqui. Então, o sentido é de que alguns removerão a confiança no evangelho. O evangelho aqui, óbvio, é a sã doutrina pregada por Paulo, é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, porque aquilo que eles estavam recebendo como uma roupagem de evangelho mesmo. Meus irmãos, se os irmãos estão percebendo, existe aqui um labirinto para sair desse perigo. Porque na consciência daqueles crentes, de toda aquela igreja, eles estavam vivendo o evangelho. É como se fosse um labirinto ali, eles estão completamente perdidos. Falando para vocês, a sensação que eu tenho é de que, e agora? O que é possível ser feito? O que é possível ser feito? Se aqueles falsos mestres não era tido como falsos mestres por aquela igreja, mas como mestres verdadeiros. Se aquele falso evangelho não era tido como falso evangelho para aqueles crentes, mas o evangelho verdadeiro, o que fazer? Paulo envia Timóteo. É isso que fazer. Um homem encharcado com desejo de glorificar a Deus através da sua vida. É isso que fazer. O socorro vem do próprio Senhor. Se Deus tivesse deixado aquela igreja segundo as suas condutas, segundo a sua própria direção, aquela igreja tinha morrido. Nas suas próprias vaidades, nos seus próprios enganos. É o Senhor que intervém. Daí então viver a vida cristã e a vida da igreja na mais profunda devoção. Alguns terão inclinações bem maiores para a sua carnalidade, para as suas próprias vaidades. E esses apostatarão. Esses removerão a confiança do evangelho, a percepção de segurança, a percepção de felicidade, a percepção de contentamento, a percepção de sucesso. Eles removerão isso do evangelho e colocarão em outras doutrinas, em outros ensinos. Isso acontecerá. Por que isso é importante? Porque o ponto de Paulo, e aqui por isso a convicção dos oficiais, é de que isso não significa que o reino não avançará. Isso não significa que a igreja não permanecerá de pé. Isso não significa que o seu ministério não será bem sucedido. Não significa isso. Isso precisa ficar bem claro. Alguns apostatarão, alguns removerão a sua confiança, o seu credo do evangelho do Senhor. Isso acontecerá. Então, dessa forma, para a gente compreender melhor, seria como se Paulo estivesse dizendo assim, alguns da fé, alguns daqueles que colocavam a sua confiança no evangelho, esses apostatarão, eles removerão essa confiança. Importante entender isso, porque senão você vai entender que é possível perder a salvação, não é? Apostasia da fé, se você não entender o que é fé, você vai entender que apostatar, rejeitar, significa então rejeitar a salvação. A fé aqui é o evangelho quanto credo. Você está colocando a sua confiança numa mensagem, numa doutrina, que é o evangelho. Então, Paulo está se referindo aqui ao resultado, já ao resultado das ações dos falsos mestres. Nesse momento aqui, ele não está apontando especificamente, quando ele fala disso, alguns apostatarão, ele não está falando aqui dos falsos mestres, mas dos discípulos dos falsos mestres, ou das corrupções dos falsos mestres, daqueles que foram cooptados, foram seduzidos pelos falsos mestres. Alguns encontrarão maior graça nisso. Alguns encontrarão vida nisso. Alguns encontrarão gozo nisso, nesse falso ensino. Nós observamos pessoas que buscam a igreja segundo as suas próprias necessidades, segundo suas próprias vaidades, segundo seus próprios anseios. E lá elas, independente de ser uma igreja que prega a verdade, que não prega a verdade, que prega o evangelho, que não prega o evangelho, o ponto é de que lá elas encontram satisfação. Esse é o ponto. Então, Paulo lembra a Timóteo da proliferação do mal nos tempos finais. Algo extremamente expressivo na literatura judaica. Nós vemos, por exemplo, Daniel apontando de forma muito enfática
essa realidade dos tempos do fim. O fato de Paulo destacar que tal certeza é fundamental, é fundamentada na revelação do Espírito Santo de Deus, pode se referir a várias fontes. Pode ter sido a própria revelação que Paulo teve, quando Lucas faz menção lá em Atos, capítulo 20, no versículo 29, versículo 30, quando ele fala dos perigos daqueles de fora que penetrarão e o perigo de falsos ensinos de dentro da própria igreja, falando da própria igreja de Éfeso. Pode ser isso, e que era conhecido de Timóteo, e Timóteo estava ciente disso, e que a igreja estava ciente disso, e isso não era novidade, pode ser isso, ou pode ser outra revelação, ou até mesmo pode ser fruto de uma percepção natural de todos os escritos do Novo Testamento, de todos os cristãos daquele período da igreja primitiva, o entendimento que era comum de que os últimos dias seriam tempos mais aguerridos, e a percepção que eles tinham é essa percepção de que estavam vivendo tempos finais. Era justamente essa experiência que eles tinham, diante de tantas perseguições, diante de tantas mortes, diante de tantos martírios. Essa é a experiência dele. O ponto é que os tempos finais, ele é caracterizado por dias maus, por um combate mais aguerrido. Então, uma fé frágil naquilo que caracteriza os tempos do fim, que seria mais rigor, uma fé frágil, ela sucumbe. Nós nos preparamos para dias maus. Se isso é exigido dos crentes, quanto mais daqueles que pastoreiam um rebanho, daqueles que cuidam do rebanho. Esses precisam necessariamente, e Deus os capacita de tal forma, preservando-os no rigor da batalha, para que eles tenham uma estrutura mais fortificada, mais fortalecida. E aí a igreja tem a responsabilidade de contribuir para que isso aconteça. O fato é que, para Paulo e para Timóteo, e Timóteo precisa lembrar disso, algo que caracteriza esse tempo, juntamente com o mal que proliferará, é justamente a intensidade de combate daqueles que lideram a igreja. Porque o fato de que isso é inevitável, de que isso é certo, não quer dizer que nós devemos baixar as guardas, baixar as armas e deixar a batalha fluir sem que nós façamos nada, porque o Senhor preservará os seus, o Senhor preservará a sua igreja, e nós não fazemos nada. Isso só mostra o soar da trombeta para que a batalha seja mais aguerrida ali. O fato é que isso não deve surpreender. Não deve surpreender a Timóteo, não surpreende Paulo, não deve surpreender a Timóteo, não deve surpreender os líderes que Timóteo levanta e não deve surpreender a igreja. O ponto aqui é de que a igreja, estava sendo ali o objeto do mal. Era a igreja que estava sendo a expressão dos dias, dos tempos do fim. Era a própria igreja aqui que estava sendo esse objeto de exortação e esse exemplo que caracteriza os tempos do fim, a própria igreja ali. E lembra que essa carta ela seria lida pela igreja também. E quando ela fosse lida pela igreja, ela estava recebendo aquelas palavras de exortação e ao mesmo tempo de graça, porque o Senhor levou um resgatador ali. O Senhor levou alguém para tomar o rebanho dele de volta. A ênfase aqui de Paulo, ela ressalta uma característica assim, muito, muito gritante, irmãos. E eu quero observar para vocês aqui numa forma de alerta, mas antes disso. Se nós fizermos a ligação aqui da convicção necessária para dias maus, para uma verdadeira aspiração daqueles que foram vocacionados por Deus, nós vamos perceber aqui a intrínseca necessidade. É por isso que nós precisamos de pessoas que foram realmente vocacionadas e para isso nós precisamos averiguar o tempero da aspiração, porque dias maus virão, dias difíceis virão.
E essas pessoas serão inundadas com a convicção que somente um profundo senso de aspiração pode dar. E é assim que o Senhor preservará os seus. Mas tem um alerta aqui importante para a gente finalizar esse ponto. Não é porque tempos maus é certo para a igreja que o desgaste, a angústia e a dor dos oficiais serão diminuídos. Por favor, não entenda isso. Não é porque nós temos certeza que os tempos maus virão, que a angústia, a dor, o sofrimento dos oficiais são diminuídos. A luta continua intensa da mesma forma, o rigor do combate continua intenso da mesma forma. Mas observe que nesse momento a igreja de Éfeso sequer sabe, mas ela está sendo profundamente abençoada. Ela não entende que tem falsos mestres, ela não entende que tem falsos líderes, ela não entende que está seguindo um falso evangelho. Os falsos mestres entendem isso, mas ela não entende isso. Mas nesse momento ela está sendo profundamente abençoada por ter sido enviado um homem, uma convicção absurda da necessidade de pastoreio do rebanho. Então, essa convicção deve inundar a mente dos oficiais da igreja pela necessidade que ele enxerga do rebanho, da própria igreja, a despeito do entendimento da igreja, a despeito da consciência da igreja, a despeito das convicções da igreja, mas ciente da missão que ele recebeu. Certo tempo, trafegou aí nas redes sociais um vídeo citando uma fala de um autor, eu não lembro de onde ele é, mas no vídeo dizia assim: tempos difíceis criam homens fortes e homens fortes criam tempos bons. Eu vou parar aqui porque é mais glamouroso, se continuar fica feio. Mas é isso. Tempos difíceis criam homens fortes e homens fortes criam tempos bons. A igreja precisa de homens fortes, homens com profundo senso de vocação, seja aqueles que farão parte do quadro de oficiais da igreja ou aqueles que sabem do papel de cabeça do lado, líder do lar e da coluna que devem ser na igreja. A igreja precisa de homens fortes, convictos do seu compromisso com a igreja. Paulo continua desenvolvendo aqui, realçando a convicção necessária dos oficiais, talvez agora apontando mais esse caráter de intimidação que não deve permear a mente dos oficiais. E esse é o nosso segundo ponto. Os agentes do mal, eles devem ser expostos. Então Paulo orienta a Timóteo que aqueles que estavam fomentando a desgraça na igreja, eles precisam ser expostos. E é isso que Paulo faz a Timóteo, e é isso que Timóteo deveria fazer. Então, para isso, o que é que Paulo faz? Paulo pinta uma figura muito clara de quem são os inimigos do evangelho. Primeiro, Paulo orienta a Timóteo contra quem ele está lutando, para Timóteo lembrar contra quem ele está lutando, e também esses devem ser expostos de quem realmente eles são. Primeiro, o ponto de Paulo é ressaltar com muita vivacidade qual é a origem deles, quem é o proprietário deles, quem é o mestre deles. Esses apostatarão, alguns apostatarão porque por obedecerem a espíritos, olha como é descrito aqui os falsos mestres, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Obedecer, irmãos, aqui, esse termo é muito intrigante, porque ele é um termo muito forte para descrever devoção. Existia um processo viciatório aqui. Existia um processo de sedução. O processo de sedução foi iniciada por esses falsos mestres, falsos mestres nós olhamos na superfície. Olhando interiormente, eles não são falsos mestres, eles são demônios.
Eles são agentes de Satanás. Eles são operários do inferno. Eles são agentes do reino parasitário. É isso que eles são. Na superfície, nós vemos como falsos mestres, falsos pastores, mas Paulo expõe para nós aqui uma figura com olhos espirituais, quem realmente eles são. Então, existe um processo de captação da sua mente. Um processo de levar a sua mente à devoção não a Deus, não ao Evangelho, não à igreja, mas a si mesmo e a Satanás. Esse é um processo viciatório. O termo ele descreve justamente isso. Alguns viciados, alguns foram viciados, alguns estão devotados. Esse termo obedecer, eles obedecem por compulsão interior. Eles obedecem por forte inclinação interior. Ele descreve uma conquista do coração. Pouco a pouco, centímetro a centímetro, terreno a terreno, o coração foi conquistado, até o ponto de ser tomado. Por isso que eles apostataram. Esse processo de tirar a confiança de um local e colocar no outro é uma questão de consciência, é uma questão de convicção, é uma disposição do coração. Foi isso que aconteceu. Então, muito cuidado com as pequenas armadilhas, com os pequenos tropeços, com os pequenos vacilos. Muito cuidado com, isso também não é tão relevante, isso também não tem tanto perigo, talvez isso seja muita rigorosidade. Muito cuidado. Porque o terreno é conquistado um passo de cada vez, um centímetro de cada vez, um território de cada vez. É fincado uma bandeira. Talvez esse seja os pecados intocáveis. É esses livros que as mulheres vão estudar? Os pecados intocáveis. Talvez esses sejam pecados de estimação. Faz 5 anos que eu tenho esse pecado de estimação. Eu não largo por nada e eu posso ser santo com ele. Eu posso ser fiel com ele. Talvez seja isso. Naquele ponto do seu coração, Satanás fincou uma bandeira e naquela bandeira diz, é meu. É meu. Esse pedacinho aqui é meu. Esses que apostataram tiveram o coração completamente conquistado, seduzidos, e por isso foram devotados, por obedecerem, e por isso que eles apostataram, por obedecerem, por estarem tomados, devotados a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. E aqui é de suma importância, porque Paulo está apontando que a igreja está apontando a quem a igreja de Éfeso estava devota. Não era ao Senhor. A igreja de Éfeso estava devota ao Senhor dos demônios aqui. Não ao Senhor da igreja, não à santa palavra de Deus, mas à doutrina ensinada por demônios. Essa é a fonte. E é interessante porque eles se comportaram aqui como meninos. Imagine que durante tanto tempo Paulo os instruiu. Não somente isso. Foi a igreja que Paulo passou mais tempo na sua vida ministerial. Mas não somente isso. Paulo envia, antes do envio de Timóteo, Paulo envia uma carta fantástica. E é interessante porque a carta de Paulo aos Efésios é o maior tratado sobre doutrina da igreja que nós temos no Novo Testamento. Olha a percepção de necessidade de guardar a igreja de Éfeso que Paulo tinha. Olha como é importante. Paulo passa 3 anos ali ensinando. Paulo interrompe a sua 3ª viagem missionária, chama os líderes da igreja, os exorta para ficar de prontidão, porque é profético, eles enfrentarão dias maus, é profético isso. Paulo, depois disso, ainda envia uma carta com o maior tratado doutrinário que ele já escreveu, mas mesmo assim a igreja sucumbe. É isso que acontece quando nós baixamos as armas quando devemos levantar. É isso que acontece quando nós damos pequenas frestas de acesso ao nosso coração. É isso que acontece quando nós nos deixamos ser seduzidos. Nós somos conquistados e quando a nossa consciência é tomada, você é dele. Você é dele. Você é dele.
Quando o nosso coração é conquistado, o seu coração é devoto a Ele. Está ligado a Ele, porque existe um vínculo de necessidade que foi colocado. Isso é gritante aqui. E quando Paulo escreveu, talvez 2 anos antes de enviar Timóteo, no ano 60, no ano 62, Paulo escreveu a carta aos Efésios e ele disse justamente isso, mostrando o caráter daqueles que foram dotados para pastorear o rebanho, para que não fossem levados por qualquer vento de doutrina. E é isso que aconteceu, eles foram levados. É importante entender aqui. Paulo fez tudo que estava ao seu alcance, e mais do que ele fez por outras igrejas. Bem mais. Mas aquela igreja sucumbiu, porque deixou de lutar, deixou de proteger o terreno quando deveria proteger. E é isso que Paulo revela. Paulo revela respondendo uma pergunta: quem são os agentes da morte? Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Hipocrisia dos que falam mentira, essa sentença toda são apenas 2 termos aqui. A ideia de encenação, o ponto de Paulo é ressaltar que aqueles que cometem o erro sabem que estão cometendo erro. Os falsos mestres sabem de quem eles são agentes. Eles sabem o que ensinam, eles sabem que estão enganando, por isso essa necessidade de exposição aqui. Eles não são inocentes, aqui o ponto não é ignorância, o ponto aqui não é que eles são ingênuos, eles sabem o que eles fazem. Por isso o termo hipocrisia, que é a ideia de algo estar sendo encenado. Eles estão fingindo ser o que não são e fingindo ensinar o correto, na verdade, com a roupa de correto, com a roupagem do que é correto, mas ensinando algo completamente errado, mas fingindo que aquilo é algo certo. Então, essa sentença poderia ser melhor compreendida da seguinte forma: a hipocrisia dos mentirosos. A hipocrisia dos mentirosos. Então, Paulo mostra que a conduta deles, na verdade, revela de quem eles são. Os frutos que eles estão gerando apóstatas e não devotos. Eles estão gerando pessoas comprometidas consigo mesmos nas suas próprias vaidades e não com a igreja e não com o Senhor. E o fruto deles demonstra de quem eles são. É justamente sintetizada por essa expressão que Paulo usa aqui. Esses mentirosos hipócritas têm a mente cauterizada, que tem cauterizado a própria consciência. Isso é oposto do que Paulo falou no capítulo 1, no versículo 5, quando ele fala da consciência pura. De uma consciência que não o acusa. É o oposto aqui. A consciência acusa se eles colocarem sobre o espelho da palavra de Deus. A consciência os acusa. Não é uma consciência limpa. E aqui, essa expressão é o que sintetiza com mais vigor de quem eles são propriedade. A ideia aqui é de um ferro em brasas que marca a propriedade de alguém. Seja de um escravo fugitivo, seja de desobedientes, criminosos, soldados derrotados, soldados conquistados. O ponto é que eles foram marcados, por isso cauterizados, um ferro em chamas, foram marcados como propriedade de alguém. O ponto de Paulo é de que eles foram marcados como propriedade do Senhor dos demônios, como propriedade de Satanás. Esses são os agentes aqui. Então isso quer dizer que eles têm ciência do que eles estão fazendo. Eles não podem usar o artifício da ignorância, da ingenuidade aqui, diante do erro que ele comete. O ponto de Paulo é que esses oponentes, eles não merecem um benefício da dúvida. Eles são enganadores que enganam. E eles fazem isso por devoção ao Senhor deles. Eles não são devotos a Deus, eles não são devotos ao Senhor, eles fazem isso por devoção ao Senhor deles. E por isso eles fazem outros devotos aqui. Mesmo conhecendo a Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. Não obedeceram como a Deus. Antes, andaram perdidos nos seus próprios raciocínios.
Paulo fala isso, então aqui são eles. Então Paulo lembra a Timóteo, Timóteo precisa lembrar os líderes daquela igreja que tem essa mesma perspectiva, que tem essa mesma disposição. Aqui, Timóteo precisa fazer isso, de qual é o campo real de combate, de batalha que ele vai travar para socorrer aquela igreja. O ponto de Paulo aqui não é, e talvez esse seja um dos grandes erros hoje, daqueles que aspiram ao ministério, daqueles que querem servir à igreja, é que olham a pregação simplesmente como um esboço feito no final de semana ou durante a semana, com algumas citações de teólogos, com algumas exposições de palavras da língua original, e então requerem a atenção da igreja para que escute a sua preleção. Isso não é pregação, não. Pregação é combate. Pregação é luta. Pregação é entender o campo do combate. É entender contra quem se está lutando. Pregação é a luta por mente, é a luta por coração, é a luta por consciência, é a luta por devoção. Não adianta abrir livros teológicos aqui, não adianta. Não adianta abrir teologia sistemática, não adianta abrir dicionários, não adianta se você não entende isso. E se o coração do pregador não entende isso, a mensagem não será transmitida com a vivacidade que ela requer. Não será, porque será apenas uma preleção. Precisa ser compreendido o campo de combate, o campo de batalha. E é interessante porque Paulo também expôs isso na carta que ele escreveu aos Efésios, mostrando que não é contra o sangue ou contra a carne, mas mostrou as realidades espirituais. Mas mais ainda, ele mostrou que eles receberam uma armadura dada pelo próprio Deus, com todo o poder de Deus para combater esse combate. Mas a disposição deles não foi tomar posse dessa armadura. Essa terminologia que ele usa, tomar posse da armadura ali, é justamente dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, para que eles tenham olhos espirituais, percepções espirituais, para entender o poder que foi dado a eles. E Paulo ainda diz, e ore por mim também, para que com toda intrepidez, e Paulo usa essa intrepidez justamente agora com Timóteo, com toda intrepidez e ousadia pregue o evangelho. E Paulo requer isso de Timóteo agora, com toda intrepidez e ousadia. Expõe-os, mostra de quem eles são, mostra de onde eles vêm, mostra qual é o objetivo deles. Se os irmãos perceberem, não tem esse negócio de politicamente correto aqui não. Não é porque é muito deselegante falar, sabe? É deselegante. Fica expondo aqui as pessoas, isso é muito deselegante. Isso, eu acho que é desnecessário. Filho do demônio, desgraçado. É um filho do demônio, é um agente do inferno, é um enviado de Satanás. Isso precisa ficar claro, isso precisa ficar evidente. Muito evidente. E o ministro do evangelho não pode ter milindres não diante da missão que é dada a ele. Não pode ter milindres. Ele não pode ser constrangido por isso. Entenda uma coisa aqui, uma breve aplicação, mas bem direta. Quando lobos são protegidos, as ovelhas são mortas. Você precisa entender isso. Quando lobos são protegidos, as ovelhas são mortas. Os oficiais da igreja não devem se constranger ou sentir-se intimidados, seja lá por quem for, da igreja ou da face da terra. Não é porque ele é o cara. Não é porque ele é o bichão. Não é porque ele é eloquente. Não é. Não é porque eles são superiores, mas pelo peso da vocação. Pelo compromisso da vocação, por saberem de quem ou por quem eles são vocacionados. É por isso. Daí vem a intrepidez, daí vem a ousadia. Por isso que vocacionados no púlpito e na vida da igreja precisam ser leões. Sem nenhuma intimidação, com toda ousadia, com toda intrepidez.
Diante disso, algo que precisa ficar muito claro para esses homens, para esses que almejam, para esses que estão na igreja, para os oficiais, é que ao fazerem o que precisa ser feito para proteger o rebanho, isso tem que ser muito claro, muitas vezes eles o fazem sem o apoio das próprias ovelhas a quem busca resgatar. Ele fará sem aplausos. Ele fará sem tapinha nas costas. Ele fará sem palavras de agradecimento. Muitas e muitas vezes. Eles enfrentarão reprovação e o isolamento. Mas, firmados na convicção de sua vocação, eles compreenderão que não tem a opção de retroceder. Em alguns momentos eles vão achar que estão sozinhos. E por isso, as suas convicções podem vacilar, de acharem que estão fazendo a coisa errada. Mas eles continuam pelo profundo peso e consciência da vocação. Eles compreendem que vidas estão em suas mãos. Por isso eles continuam. Por isso que eles não se intimidam. Por isso que eles não retrocedem. Por isso que eles expõem o mal. O papel de Timóteo é: vocês seguem demônios. As mãos de Satanás têm afagado o seu coração e você não tem percebido as unhas dele. Vocês estão sendo conduzidos para o inferno, com o gracejo da vossa carne, mas estão sendo conduzidos para o inferno. Aquele que janta com vocês, aquele é um enviado de Satanás. Esse era o papel de Timóteo. Aqueles com quem vocês estiveram na noite passada, imagine o cenário. Aquele é enviado por Satanás. Aquele é um demônio. E ele tem um compromisso: levar a sua alma para o Senhor dele. É isso. É isso. É por isso que você não pode cortejar o engano. É por isso que você tem que ter convicção que adventistas são enviados de Satanás. É por isso que você tem que entender que pregadores adventistas são enviados pelo inferno. É por isso que você não deve assistir a Novo Tempo. É por isso. É por isso que você não deve dar brecha para o seu coração. Porque esses homens usarão justamente o artifício que agrada o seu coração, que ainda não foi glorificado. Você já recebeu um coração novo, não já? Mas ainda não. É assim. O seu coração não é completamente novo ainda não. Não é. Porque se o fosse, você não desejaria o mal, você não desejaria o pecado. Ainda falta a consumação desse coração completamente novo. Ainda falta. E você não sabe se o é. Você não sabe. Você não sabe. Talvez agora no estado que você se encontra, você tenha plena convicção do que é. Mas aquele que pensa estar de pé, o que é que tem que fazer? Pois é. Pois é. É isso mesmo. É isso mesmo. Cuidado com o acesso ao seu coração. Muito cuidado com as coisas que você julga inofensivas para os seus filhos, para o seu cônjuge. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque na calada da noite, essas coisas podem estar conquistando espaço para Satanás. E você tem que expor com a clareza, tanto claro quanto o sol. Você tem que expor. É por isso que ninguém aqui aceita namoro com crente e descrente. Não aceita. Pode ser o jovem mais lindo do mundo. É o filho do cão. É o desgraçado do inferno. Pode ser a jovem mais linda do mundo. É a filha de Satanás. O cheiro de enxofre. O odor de enxofre. É por isso. Não. Não, mas pode ser. Pode ser é uma brecha muito perigosa, meu irmão. Nós não aceitamos pode ser aqui. Nós não aceitamos. Porque se nós perdemos a tua alma e é muito cara para nós. Não aceitamos.
Não aceitamos um pode ser. Não blefamos com Satanás. Não blefamos com o Senhor. Não aceitamos. É rigorosidade. Você não viu? Foi nada, meu irmão. Rigorosidade é meu sobrenome 3 vezes. Radicalidade é meu outro sobrenome. 3 vezes. E essa é a filosofia de ministério que essa igreja precisará seguir. Sem brechas para Satanás. Erramos por zelo, podemos errar por zelo, mas não por dar brechas. Assim nós não erramos, não. Erramos por zelo. Dobramos os nossos joelhos e pedimos perdão a Deus se estamos acrescentando o que não deve ser acrescentado ao rigor bíblico. Mas é por zelo. Não. Não deixaremos nenhuma brecha para Satanás tocar no seu coração. Nenhuma. Ponto de Paulo para Timóteo é que ele deve continuar fazendo tudo aquilo que ele viu Paulo fazendo. Usar a Escritura. Nenhum artifício humano. A consciência de Timóteo deve ser a consciência dos oficiais. E eu digo por experiência própria. Algumas vezes nós titubeamos, irmãos. Algumas vezes nós consideramos se estamos usando como deveríamos usar a teologia que aprendemos e o que conhecemos da Bíblia. Digo isso por experiência própria. Quando não vemos a semente germinando, quando não vemos a árvore brotando, quando não vemos os frutos sendo dados, algumas vezes a palavra é questionada. Por falta de frutos, por falta de resultados. O prumo da igreja deve ser a palavra de Deus, e esse ponto será bem mais breve. Então, o que os fará permanecer firmes, os oficiais, nos dias maus, é ter uma consciência e a convicção ancorados na palavra de Deus. É saber que não é por causa da sua eloquência, por causa da sua habilidade de liderança, não é por causa da sua habilidade pedagógica e do seu caráter motivacional tão voraz que ele conseguirá resultados, mas unicamente por causa do poder da palavra de Deus. Essa é a arma de combate apontada por Paulo aqui. É a palavra que prevalecerá, não as suas opiniões, não as suas estratégias, não os seus achismos. Isso é vento de doutrina. Essa é a orientação de Paulo a Timóteo. Permaneça com o que é imutável, infalível, inerrante e insuficiente, a palavra do Senhor. Esse é o prumo da igreja. O que colocará e manterá a igreja no rumo da vontade de Deus é a palavra de Deus e a apreensão da palavra de Deus. Então, para isso, primeiro Paulo expõe a Timóteo o teor da heresia aqui que ele combate. É uma heresia meio gnóstica, meio judaizante, meio helenista. É uma mistura de gnosticismo, uma mistura de judaísmo, é uma mistura de cultura grega que estava ali envolto naquela igreja. Então, parte dela é indicada no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 15, e Paulo ele é bem mais específico aqui tratando. Então, existem fortes inclinações ascéticas. Vamos ler aqui o versículo 3 ao versículo 5, diz assim, expondo, a heresia deles, que eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então Paulo expõe aqui um pouco dessa
um pouco dessa heresia. Então, existem fortes inclinações para o ascetismo, para o isolamento, essa ideia de dualismo gnóstico, essa ideia de que o que é material não é bom e o que não é material é bom. Então, aquilo que minha carne encontra prazer, aquilo é mal e deve ser recusado. Por isso, então, ele estava com algumas restrições alimentares e proibindo o casamento ou as relações sexuais aqui. Mas pelo que nós vimos aqui, pelo caráter dos falsos mestres, é que até o ascetismo deles era hipócrita e fingido. Eles exigiam aquilo que eles mesmos não praticavam. E ao que parece, eles estavam usando a própria palavra de Deus mesmo para esses ensinamentos errados. A ideia de que nós percebemos aqui é de que, apontando para Gênesis 1 e 2, eles estavam numa concepção de um oferecimento de algum tipo de elevação espiritual por causa dessas restrições e então desfrutar de algum tipo de lugar paradisíaco aí. Então, duas áreas que Paulo combate aqui é essa ideia, essa restrição alimentar e essa abstinência de casamento ou de relações sexuais. No momento aqui, Paulo vai se deter mais nessa questão de restrições alimentares, aqui nessa dieta como um tipo de purificação espiritual que estava sendo oferecida aqui por eles. Se você não percebe, os adventistas fazem isso, né? Essa ideia de que você se torna mais puro se você come aquilo, ou mais puro se você não come aquilo, ou menos puro se você come aquilo. A ideia de que você se torna mais santo e não recebe a marca da besta se você guarda o sábado, por exemplo. Então, isso é bem antigo, irmãos, bem antigo. Agora, é interessante como sempre fez parte da luta da igreja primitiva essa ideia de esse dualismo, essa ideia de que nós conseguimos alcançar uma purificação que nos torne mais atrativos à bondade do Senhor. E essa ideia de restrições alimentares sempre esteve presente na igreja primitiva e foi imensamente combatido por Paulo mesmo. Aqui em Romanos, aos Coríntios, ele combateu isso com muita vivacidade. Nós vemos até, quando ele escreve aos Colossenses, nós lemos hoje também, ele combatendo isso com muito rigor. Então, Paulo oferece duas razões para o erro falso. Primeiro, ele expõe, versículo 3, ele diz que proíbe um casamento e existe abstinência de alimento, e para isso ele oferece só um distintivo de bondade daquilo que Deus criou. Ele aponta também para o relato criacional de Deus e o selo de que algo era bom quando Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. Paulo aponta para a própria Escritura e mostra a veracidade aqui do ensino verdadeiro. Então, essa questão de restrições alimentares sempre esteve presente. O ponto de Paulo aqui é mostrar esses erros. Ele continua e diz assim, que Deus criou para serem recebidos. Quando Deus criou como algo bom. Deus não criou algo impuro. Deus não criou algo nocivo. Deus criou para o nosso deleite, para a nossa alimentação, para o nosso gozo, para a nossa subsistência. E quando Deus criou, Deus viu que era bom. O ponto de Paulo aqui, e Paulo entende isso, Timóteo entende isso, que era uma consciência escrava ao ensino errado que estava fazendo com que aquilo que Deus disse que era bom estava recebido como sendo mal. Não era a substância das coisas, mas a consciência dos devotos aqui. Era a consciência que os acusava. Por isso, o ponto de Timóteo aqui, nesse combate, é lavar essa consciência com a palavra de Deus, é banhar essa consciência. E a palavra de Deus, ela tem esse caráter libertador mesmo. Por isso que deve ser visto pelos olhos do Evangelho. O Evangelho, ele liberta, o Evangelho, ele traz frescor à vida, não mais como escravo que éramos, mas livres que somos. Por isso ele diz que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, aqueles que são caracterizados pela fé e confiança no Evangelho, e por quantos conhecem plenamente a verdade do Evangelho. Paulo está apontando para o caráter libertador aqui. A lei não mais nos condena, porque agora, banhados com o sangue de Cristo, que é o auge do Evangelho dele, do Senhor Jesus, nós estamos completamente livres. Satanás não nos acusa, o pecado não tem mais poder sobre nós, a lei não mais nos condena.
Essa é uma mente plenamente conhecedora da verdade. Verdade aqui é o Evangelho. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus, né, a mensagem do Evangelho atesta que as leis alimentares não caducaram, não estão mais em rigor, cumpriram seu papel e pela oração é santificado. Então, o ponto de Paulo é mostrar que a palavra de Deus, quando mal compreendida, ela aprisiona, ela escraviza, mas quando compreendida devidamente, ela liberta, ela consola. Esse é o papel dos pastores. Mostrar o consolo da palavra de Deus. Mostrar a graça libertadora da palavra de Deus. A palavra de Deus não impõe um fardo pesado ao ponto de nós não encontrarmos descanso e a suavidade da vida com Cristo Jesus. Não. A palavra de Deus mostra aqui que o nosso fardo foi levado pelo seu Filho e nele nós encontramos graça. Então, irmãos, para nós concluirmos, essa deve ser a firmeza e a convicção dos oficiais da igreja. Porque, em alguns momentos, parecerá que o falso ensino está prosperando bem mais do que o ensino do Evangelho. Em alguns momentos vai parecer que os frutos do falso ensino são bem maiores. Então, eles precisarão permanecer firmes, sustentados pela verdade da palavra de Deus, confiados na inerrância, na infalibilidade, na suficiência da palavra de Deus. O que Deus requer de nós é que sejamos encontrados fiéis. É isso que o Senhor requer de nós. Isso não nos exime das estratégias de eloquência, de apresentação, de pedagogia, de intensidade, de vigor? É óbvio que não. De vivacidade, de paixão, de fogo na apresentação da vida. Mas isso é um fato. Em alguns momentos isso acontecerá. Homens com esse nível de convicção são dons de Deus para a igreja. E essa é a percepção do nosso tema da série. Eles forjam tempos tranquilos e estabilidade na vida da igreja, que costumeiramente passam completamente desapercebidos como rotineiros e comum. A tranquilidade de uma vida de uma igreja fiel, a tranquilidade de uma vida de um pastoreio fiel, a tranquilidade de uma vida em uma igreja sadia, muitas vezes passam desapercebidos como o rigor da batalha daqueles que o Senhor levantou para tal. Muitas vezes. No entanto, esse caráter ordinário, esse caráter costumeiro de uma igreja sadia, de uma igreja fiel, só é possível por causa da devoção e o desgaste de seus líderes completamente dedicados ao Senhor da igreja. O caráter ordinário na vida de uma igreja exige o extraordinário da vida de seus líderes. E a igreja precisa lembrar disso. É só olhar o quintal. É só olhar o terreiro. E a igreja precisa enxergar o que está além dos seus muros, tão protegidos, tão pastoreados, tão cuidados. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós damos graças a Ti pela igreja que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pelo senso de combate, de rigor, de luta. Obrigado pela percepção tão profunda do valor, da dignidade da igreja. Da maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo em forjar um povo para Ti, ó Deus. E como esse povo deve ser conduzido, pastoreado, guiado, protegido, Deus. Que cada um de nós possamos fazer esse papel
tendo essa visão, essa convicção firmada na palavra do Senhor. Em nome de Jesus.